Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro, da 32ª semana do Tempo Comum. E a igreja hoje nos coloca como leituras para meditarmos um pouquinho. A primeira leitura é da carta de Paulo a Filemon. Filemon é um catecúmeno, eu diria, um cristão que Paulo evangelizou, catequizou. E que tem um escravo que fugiu, Onésimo. Mas que Onésimo, por algum motivo, acabou na cadeia junto com Paulo. E Paulo fez discípulo de Cristo, catequizou a Onésimo na prisão. E agora, que coisa estranha faz Paulo? Escreve a Filemon, enviando a Onésimo, o escravo fujão. Porém, agora ele diz, olha, já não mais como escravo, mas como teu irmão, para te servir, já não mais como escravo, mas como alguém que serve a Cristo, que serve no outro a Cristo. E Paulo usa uma carta muito carinhosa para pedir uma coisa estranha. Ou seja, que Filemon acolha o escravo que lhe fugiu, lhe acolha como irmão, lhe perdoe, não maltrate, nem nada. Mas aqui nós nos perguntaríamos, por que devolver este homem, que era escravo, ao seu dono, se podemos dizer assim, não? Seu antigo patrão? Que horrível! Como que Paulo pode achar natural a escravidão e mandar este homem de volta àquele que escravizava a Onésimo, a este homem? Filemon hoje poderia ser considerado, poxa, essas pessoas ricas que exploram os mais pobres e não sei o quê. E Paulo agora, o que faz? Devolve este escravo para continuar sendo explorado por um patrão. Aqui o segredo que está por trás desta carta é que aquele que acolhe a Cristo, seja o escravo, seja o livre, seja o senhor, Cristo é aquele que tem poder de destruir este tipo de relação. Agora já não é mais aquele que era dono de um escravo, senhor, e o servo, o escravo, Onésimo. Não. Aqui o Evangelho igualou os dois. Agora são dois irmãos em Cristo. O que Paulo tem em vista é que a comunidade cristã manifesta ao mundo que tudo aquilo que nos separa, aquilo que nos divide, aquilo que seria impossível de acontecer, numa mesma comunidade cristã, ricos e pobres, escravos e livres, pagãos, judeus, ou seja, que a comunidade cristã manifesta que em Cristo todas as barreiras são destruídas. Já não existe mais escravo nem livre. E eu sirvo ao outro como a Cristo e vice-versa. Ou seja, se em nós o mistério de Cristo acontece, se o meu orgulho, a minha soberba, a minha inveja, a minha avareza foi realmente destruída, nada me separa do outro, nada me divide do outro. Nem a barreira econômica, cultural, racial, não importa. É de verdade um irmão. Por isso eu espero que aquilo que de verdade hoje Paulo, numa carta carinhosa ao seu discípulo Filemon, lhe escreve para que acolha o escravo e diz ainda que se ele foi prejudicado, pode botar na conta de Paulo, que Paulo vai pagar. Mas depois Paulo usa um jogo de palavras para dizer
que olha, mas na verdade você me deve a sua vida, porque o Evangelho recobrou a vida de Filemão. E por isto Paulo diz, olha, deixa que eu te explore um pouquinho, meu irmão. Por isto, aqui o Evangelho é uma boa nova que de verdade salva as pessoas do seu egoísmo, da sua soberba, de uma visão de mundo que parece que é impossível. Pessoas de classes, não sei como dizer, que as barreiras sociais são todas destruídas. Por isso, hoje, se quer acabar com o racismo, a fé tem um remédio. Já não há mais brancos e pretos. Não, há irmãos em Cristo. Porque Cristo destrói esta barreira, estas divisões que nós criamos por causa do pecado, humanas. E eu espero que de verdade, na fé, vivamos a beleza da comunhão na comunidade cristã. Mas porque Cristo destruiu em nós o pecado e a morte. Não porque é uma lei que agora pune quem discrimina o outro. Não. Porque Cristo de verdade é aquele que rompe todas as barreiras. O evangelho de hoje, do evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. Aqui o pessoal pergunta a Jesus, quando virá o reino de Deus? O que eles não percebem, e aqui pela resposta que dá Cristo, o reino dos céus é Ele. Ele, com a vinda, a sua encarnação, o reino dos céus já está, como ele diz, no meio deles. Por isso não adianta procurar o reino dos céus está ali, está acolá, não. Aquele que se encontra com Cristo, se encontra com o reino dos céus. E o que é se encontrar com Cristo? É acolher a obra de salvação que ele realizou na sua morte e ressurreição na cruz, destruindo o pecado e a morte, dando do seu espírito, da sua mesma natureza, da sua mesma vida divina. E isto, acolher este espírito, me coloca numa comunhão com Cristo e com o Pai. E isto é o reino de Deus. É um relacionamento, é um estado de vida no qual o cristão vive um estado de intimidade, de relação, de comunhão com Deus, mergulhado no amor. Reino de Deus não é um lugar nem geográfico, nem espacial. O reino dos céus é o homem redimido em comunhão com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu Deus. De tal maneira que o homem é introduzido no amor, na misericórdia, na capacidade de morrer ao outro, de não buscar-se a si mesmo, de não idolatrar as coisas no lugar de Deus. Ou seja, é um homem que experimenta uma liberdade tal que o deixa livre do poder do reino de Satanás. O reino de Satanás, no fundo, é buscar a vida aqui, bem-estar aqui, dinheiro aqui, tudo aqui, sem uma perspectiva escatológica, sem uma perspectiva celeste, sem uma perspectiva de futuro, de vida eterna. Por isso espero aqui, Jesus alerta a estes que lhe perguntam. É quase como se Jesus dissesse, eu sou o reino dos céus. Aquele que me acolhe, que escuta a minha palavra, já começa a participar, a estar no reino dos céus. Não é que eu tenho que esperar para depois do caixão? Já agora posso ser membro e participar, desfrutar deste reinado dos céus na nossa vida, na tua vida, na minha vida. E por isso espero que a palavra de hoje, de verdade, nos ajude, acolhendo a Jesus, dizer, eu já estou no reino de Deus. Por isso nós dizemos o Pai Nosso, não? Como é que é? Venha a nós o vosso reino. Não que o reino dos céus não virá. Ele virá querendo eu ou não, mas que eu possa fazer parte.
do reino dos céus. Eu espero que hoje a palavra nos introduza nesse reino, nesse reino dos céus, que é o próprio Jesus, que com seu amor para conosco nos lava, nos purifica, nos transforma, nos redime. Eu espero que sejamos alcançados pelo amor de Cristo por cada um de nós. Hoje a igreja celebra também a memória obrigatória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. E eu espero que pela intercessão deste santo, deste pastor de almas, o Papa São Leão Magno, nós de verdade hoje, acolhendo a palavra, deixemos que Cristo destrua em nós a morte, o pecado e tudo aquilo que nos divide e nos separa. E nos faça ser igreja, corpo de Cristo, uma comunhão tal que manifeste ao mundo este amor, esta misericórdia. Por isso, como oração hoje, farei a oração coleta da memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Oremos. Ó Deus, que jamais permitis que as potências do mal prevaleçam contra a vossa Igreja, fundada sobre a rocha inabalável dos apóstolos, dai-lhe pelos méritos do Papa São Leão, permanecer firme na verdade e gozar paz para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.